Olá, olá, boa tarde a todos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Esse vai ser o nosso último colóquio da pós-graduação desse semestre. E como eu sempre falo, né, o colóquio está sendo gravado, então todos aqueles que se manifestarem durante o colóquio estão dando a sua concordância e terem a voz gravada, eventualmente a sua imagem também, tá bom? Então, hoje, para encerrar o nosso ano quântico e nossos colóquios relativos ao ano quântico, é um grande prazer a gente ter o Antônio Zelaquete Fone aqui conosco. Ele fez a graduação na UFRJ, mestrado e doutorado na PUC-Rio, fez 2 pós-docs na UFPE, na França, e é atualmente professor titular na PUC, na Fluminense. Ele tem trabalhado com ótica e informação quântica, sobretudo na ênfase no estudo de luz estruturada, interações em meios não lineares e aplicações à comunicação quântica. E desde 2022 ele foi eleito Fellow Member da Optica Society. Então, é um grande prazer ter você conosco, Zelaquete. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra e um prazer vir expor para a comunidade do Instituto de Física do Batag o trabalho que a gente vem fazendo lá no Rio de Janeiro, né? O IFGW é um instituto muito importante para a comunidade de física brasileira, então, para mim, é uma grande honra estar aqui falando para vocês do nosso projeto de comunicação quântica lá na região do Rio de Janeiro. Então, esse projeto ele conta com vários financiadores, né? Então, começa com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica, né, o INCP, do qual faz parte o PRI, né, que é a professora aqui da Unicamp. Tem também investimento através de projetos do CBPF junto à FINEP, né? Nós temos um projeto temático da FAPESP, que é um projeto que é gerido pela FAPESP, mas com recursos do governo federal, um convênio com o governo da FAPESP com o governo federal. Temos um projeto de comunicação quântica do CNPq também. Temos financiamento da Fundação também de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né, a FAPERJ, que, na verdade, é a dona das fibras urbanas que nós estamos usando na comunicação quântica. E, por último, entrou também o Ministério da Defesa com a introdução do Instituto Militar de Engenharia na rede. Né? Eu trabalho lá na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, desde 1998. Então, em pouco tempo, já vou completar 30 anos de casa. Vou falar um pouquinho do que o sumário do que vai ser a minha apresentação, né? Então, como trata-se de um colóquio, né, eu vou mencionar um pouquinho a história da criptografia quântica, da história da criptografia em geral, né? Falar da criptografia quântica, dos protocolos, do protocolo básico, né? A primeira vez que aparece é o protocolo VB84, e vou falar também de um protocolo que guarda muita semelhança com o VB84, que é o chamado Twin Field, que é um protocolo que vai ser utilizado na rede Rio Quântica nos enlaces fibrados. Depois, eu vou falar um pouquinho de estados emaranhados e criptografia quântica, estados quânticos emaranhados, e como eles são usados para criptografia quântica, né? E isso daí impacta diretamente no protocolo que a gente vai utilizar no enlace aéreo da rede Rio Quântica, né? E de dar uma descrição geral, né, do projeto da rede, né, da sua arquitetura e dos desenvolvimentos que têm sido obtidos ali, e, por final, tecer as conclusões. Muito bem. Então, vamos começar aqui com a história da criptografia, né? Então, digamos assim, a tarefa de criptografar mensagens, ela data de muito tempo, né, desde a época de César. Há referências a esse tipo de criptografia, né, mesmo anterior, né, à época de César, mas como no Ocidente a gente conhece mais a história desde Roma e Grécia, né, o que aparece para a gente é mais a histórica utilização desse tipo de cifra
para a comunicação de Júlio César com o seu exército, né? Então, essencialmente, o tipo mais básico de criptografia é o que envolve você embaralhar o alfabeto. Você embaralha o alfabeto, tem um alfabeto cifrado, que, digamos, os dois interlocutores já pré-estabelecem qual é o mapeamento do alfabeto original para o alfabeto cifrado, e aí, com a troca de letras, você, uma frase qualquer, você produz uma sequência de letras que não faz sentido nenhum para quem não conhece esse mapeamento, né, essa tradução. Bom, isso foi usado durante muito tempo, né, com data de Júlio César, né, mas isso cai no século IX. Então, um pensador, né, do Império Árabe, né, chamado Al-Kindi, ele saca uma forma de decifrar esse tipo de criptografia. Como ele faz isso? Ele percebe que a frequência de cada letra num texto de uma língua é como se fosse uma impressão digital daquela língua, né? Então, por exemplo, na língua inglesa, um texto muito longo em língua inglesa, a letra E é a letra mais frequente. Então, se você pegar textos e fizer histogramas, mais ou menos esse histograma que está aqui é uma característica da língua inglesa. Então, o que ele fazia? Ele pegava o texto cifrado e fazia uma estatística de ocorrência das letras. E aí, a partir da estatística de ocorrência nas letras, ele podia saber que as letras mais frequentes provavelmente, né, eram as letras mais frequentes, foram o mapeamento das letras mais frequentes daquela língua, certo? E o processo de decodificação, ele é um processo altamente não linear, no sentido de que, na hora que você começa a pegar as primeiras letras, muito rapidamente você acelera a decodificação, porque você começa a completar a palavra. Está faltando algumas letras, mas ali da sequência você já percebeu que palavra é e você rapidamente vai pegando todas as letras, não é? E assim ele conseguiu decifrar essa cifra de César, né? Então, de um texto, né, comparando as frequências, você tem um texto cifrado que você consegue decodificar. Né? Repara que a quebra dessa cifra, se dá no século IX, né? No século IX, porém no Oriente. No Oriente. O isolamento cultural era tão grande que no Ocidente as pessoas continuaram usando a cifra, mesmo depois dela ser quebrada. Não é? E esse fato custou tem uma história que todo mundo conhece, né? Mas esse fato custou a cabeça da rainha da Escócia. Ela se comunicava para tomar o trono da Elizabeth I, ela se comunicava com os conspiradores usando a cifra de César. Só que um dos conselheiros da Elizabeth conhecia o mecanismo de decifração, de decriptografia do Al-Kindi, e conseguiu, e foi assim que eles descobriram a conspiração, e isso acabou custando a cabeça da rainha. Né? Bom, é claro que aí surge, né, a história da criptografia sempre é aquele problema, é uma história de uma disputa entre quem criptografa, quem tem o interesse de criptografar a mensagem e quem tem o interesse de quebrar. Então, são uma disputa como resposta ao problema da análise de frequência, surge uma proposta de criptografia chamada de cifra de Wigner. Né? Blaise de Wigner, 1523, ele propõe uma forma de criptografia. E por que é tão importante essa forma de criptografia? Porque é a primeira vez que se introduz a noção de fazer criptografia com uma chave. E isso é usado até hoje. Apenas a maneira de se estabelecer a chave é que mudou. Né? Hoje a gente usa operações matemáticas, eu já vou mencionar como é feito isso, mas o fato é que ele introduz o conceito da utilização de uma chave, né, de criptografia. Então, é uma chave que funciona exatamente como uma chave
que abre uma porta, que possui um código, um segredo ali, que vai decifrar a informação. Basicamente, a proposta dele funciona da seguinte forma: olha, em vez de usar um alfabeto só, nós vamos usar, bom, considerando um alfabeto de 26 letras, né, vamos usar 26 alfabetos. Cada um dos alfabetos é o alfabeto anterior deslocado de uma posição. Tá certo? Como funciona? Vai ser o seguinte: você vai usar, uma vez estabelecida a chave, né, pode ser uma palavra, por exemplo, aqui no caso, pedra, você vai usar apenas os alfabetos cuja primeira letra seja, cujas primeiras letras sejam as letras da chave. Né? B, E, D, R, A. Só esses alfabetos. Tá certo? E aí, você pega um texto original, escreve embaixo, né, repetidamente a chave, tá certo? E para cada letra do teu texto original, você vai mapear, né, usando o alfabeto que começa com a letra da chave que está justamente embaixo. Esse procedimento, ele faz com que letras diferentes sejam levadas na mesma letra e, eventualmente, letras iguais sejam levadas em letras diferentes. Portanto, a análise de frequência já não faz mais nenhum sentido. Tá certo? E não tem como você quebrar isso fazendo a análise de frequência, e muito menos você tem aquela aceleração, né, na decifração, porque a mesma letra pode ser mapeada em letras diferentes. Então, não existe uma relação 1 para 1, né, entre o texto original e o texto cifrado. Bom, esse, por incrível que pareça, né, então, aqui se cria uma coisa que é padrão, até hoje. Né? Você tem um texto original, você tem uma chave, usando a chave, você, com esse algoritmo, produz um texto cifrado. Tá certo? Então, essa ideia é colocada nesse momento e vigora até hoje, 500 anos. Bom, o fato é que a complexidade desse protocolo ela é tão grande que ela motiva, pela primeira vez, a tentativa de se processar a informação de forma mecanizada. Então, esse cara daqui, Charles Babbage, ou seja, século XIX, né? Então, lembra, Blaise Vigier, 1523, século XVI. Esse cara aqui, em século XIX, ele chega e fala, bom, para quebrar esse tipo de criptografia, a gente precisa... Ele pensou num algoritmo, mas o algoritmo é tão complexo que não dá para uma pessoa humana fazer isso. Você precisava de uma automação do processo de criptografia. Então, ele inventa uma máquina, né, que ele chamava de motor diferencial. Motor diferencial número 1, depois veio o motor diferencial número 2. Essencialmente, era uma versão mecânica de computador. Tá certo? Essa é a primeira vez em que se concebe uma máquina para processar informação. Tá? Então, seria um protótipo de um computador mecânico. Ele não chegou até o fim do trabalho dele, por vários motivos. Esse problema da mecanização do sigilo volta na Segunda Guerra Mundial, com os alemães produzindo aquela máquina Enigma, né, que foi produzida acho que foi por um matemático polonês, né, que inventou a Enigma. Depois desse matemático ele foi capturado, e aí vem a história do Alan Turing, que produz, ele concebe, né, continua a ideia da máquina de processar dados, né, o Alan Turing é o pai da computação, né, e para quem viu aquele filme, O Jogo de Imitação, conhece a história da criptografia da Enigma. Né? Pois bem, a ideia de que você use uma máquina para criptografar, uma chave para criptografar informação, nos computadores, né, na forma de se codificar
informação nos computadores atuais, né, que são meios eletrônicos, onde você codifica informação, codifica cada símbolo do seu alfabeto, né, através de uma sequência binária. Então, qualquer texto usando a tabela ASCII, você pode converter numa sequência binária. E aí, como você pode fazer para codificar usando uma chave, né, usar uma operação matemática para codificar a informação através da utilização de uma chave? Bom, para isso você usa uma aritmética modular. Então, por exemplo, imagine que você pegue uma sequência binária qualquer, que é o seu texto original, e aí você tem uma sequência binária aleatória, que é a sua chave, né? Uma sequência binária aleatória, que é a sua chave, e você faz a soma módulo 2, a soma modular, de cada bit do texto original com cada bit da chave. Tá? Então, a soma módulo 2 leva 0 com 1 e 1, 1 com 0. 1 com 0 e 1, 0 com 0 e 0, e 1 com 1 e 0 também. O que é interessante é que a soma modular ela não pode ser invertida. Se eu tenho esse resultado aqui, né, eu não consigo saber qual é a sequência binária original sem ter a chave. Na verdade, se eu pegar essa sequência aqui, que seria o texto cifrado, né, na versão de sequência binária, esse texto daqui, essa informação, pode retornar ao texto original se você, de novo, faz a soma módulo 2 com a chave. Isso também é chamado de um one-time pad, né, em inglês. Tá? Por isso a importância, né, por isso que você vê tanta gente pesquisando formas de gerar, né, números aleatórios. Tá certo? Gerador de número aleatório. Para você poder gerar chave criptográfica. Ok? Então, basicamente, o texto, o ponto onde a mecânica quântica começa a entrar na história da criptografia, não é exatamente no protocolo em si de criptografia, mas na garantia da segurança da chave. Como duas pessoas que estão distantes querem trocar informação, elas têm um veículo para trocar informação em código binário, e elas querem construir uma chave para criptografar a informação original. Como elas podem remotamente construir a chave sem ter que uma telefonar para a outra ou se encontrar fisicamente para escrever, né, escondido num cantinho, depois cada um ir com um papelzinho. Então, você tem que ter uma forma de construir uma sequência binária, que possa servir de chave, e você fazer isso de maneira remota e segura, tá certo? Então, não adianta um telefonar para o outro e cochichar, obviamente que não, né? Então, é aí que entra a criptografia quântica. A criptografia quântica, o papel dela é servir, prover o mecanismo físico para a geração de uma sequência binária aleatória conhecida apenas pelos dois interlocutores. Tá certo? Bom, então vamos à criptografia quântica. Eu falei que nós codificamos informação nos computadores atuais em bits, né, na forma de sequências binárias. Né? Então, nós codificamos em sequências binárias, mas esse bit, ele fisicamente, ele tem que pixelar, que fisicamente representa, né, o bit ou o valor lógico 0, o valor lógico 1. Bom, nos computadores atuais, assim como nos celulares de vocês, essencialmente o bit é só o nível de tensão no eletrodo. 0 volts significa 0 lógico, 5 volts é o seu 1 lógico. Bom, essa coisa de ter um sistema, né, físico que se apresenta em dois níveis, bom, isso aparece claramente na mecânica quântica. Né?
E na mecânica quântica, uma das coisas que a gente aprende primeiro na mecânica quântica é a mecânica quântica de sistemas de dimensão 2, como, por exemplo, partículas de spin meio, spin do elétron, né, momento angular implícito do elétron, né, ou então a polarização do fóton. Né? Então, a polarização do fóton também pode representar fisicamente um bit quântico. Significa que você tem um sistema físico descrito pelos princípios da mecânica quântica, que tem, essencialmente, dois níveis. Os seus estados físicos vivem num espaço, né, um espaço vetorial complexo de dimensão 2, e, portanto, o estado mais geral pode ser escrito como uma superposição normalizada desse tipo. Na hora de observar, de fazer uma observação, né, você só obtém dois valores discretos. Mas você pode, a princípio, estabelecer superposições desses estados, né, base aqui, 0. Então, esse é o bit quântico. É um sistema quântico de dimensão 2, onde você, ainda que ao fazer medidas, observações, você só possa obter dois valores discretos, como aqui, o estado do sistema pode ser concebido em superposições. Tá certo? Bom, então, esse tipo de construção motivou a formulação do primeiro protocolo de criptografia quântica, né, que foi formulado em 1984, né, por Charles Bennett e Gilles Brassard, né, e por isso ele recebe o nome de BB84. E, essencialmente, a ideia deles era a seguinte, né? Então, vamos imaginar que eu tenho Alice e Bob, são os dois interlocutores, e o protocolo funciona da seguinte forma. O que eles querem? Eles querem construir uma sequência binária. Primeiro, para usar como chave, da maneira que eu expliquei antes. Né? Eles querem construir uma sequência binária e essa sequência binária tem que ser conhecida somente por eles dois. Ninguém, nenhum interceptador pode obter informação dessa sequência binária. E eles vão fazer isso enviando um sistema quântico de dimensão 2. Por exemplo, fótons, partículas de luz, né? E, no caso, o bit quântico está codificado no estado de polarização do fóton. Né? Então, vamos imaginar que a Alice ela tem o seu aparelho lá de emissão de fótons e ela pode preparar o estado dos fótons que ela envia para o Bob em 4 estados diferentes. Pode ser horizontal, vertical, diagonal e antidiagonal. Mais 45 graus, menos 45 graus. Então, esse aqui é o diagonal e antidiagonal. E ela codifica, logicamente, a codificação, né, 0, 1, a codificação lógica, tem que existir em cada base. Em cada base. Então, aqui, pela minha sugestão aqui, o vertical é codificado em 0, o horizontal é codificado em 1. Nessa base, o diagonal é codificado em 0 e o antidiagonal em 1. Né? Ok? O diagonal aqui é o que eu estou chamando de mais e o antidiagonal é o menos. Tá certo? Bom, e aí assim ela vai mandar uma sequência de fótons, vai mandar vários fótons para o Bob. E os fótons vão sendo preparados nos 4 estados VH 45 e menos 45 aleatoriamente. Tá? Aleatoriamente. Não precisa ser exatamente, obviamente, assim, né? VH, então pode ser 3 vezes, 2H, tanto faz, que é aleatória a escolha do estado que ela monta. Já o Bob, ele conta com, por exemplo, para quem trabalha em laboratório de ótica aqui, ou já visitou algum, sabe que a gente tem no laboratório de ótica um polarizing grid, um divisor de feixe polarizador. Ele transmite polarização H, reflete polarização V. Se eu girar ele de 45 graus, ele vai fazer o contrário. Ele vai transmitir diagonal
ou ir refletir antidiagonal. A gente não faz isso, né? A gente, quando quer usar a base rodada, o que a gente faz é usar uma lâmina de meia onda que pega a polarização vertical, leva para a diagonal, horizontal, leva para antidiagonal e depois bota o PDS normal. Mas tanto faz, não interessa, isso é um detalhe técnico. O importante é que ele tem um aparato de medida de polarização que pode ser ajustado para medir nessa base ou medir nessa base. Tá certo? Numa base ou noutra. Ele escolhe. O detalhe aqui, agora entra a parte sensível, a parte importante do protocolo, é que se ele vai escolher uma base de medida ou outra aleatoriamente. Não há troca de informação nenhuma entre Alice e o Bob sobre o estado que está sendo enviado, obviamente, nem tampouco sobre a base. Tá certo? Então, ele vai escolher a base aleatoriamente. Ora, quando ele escolhe a base a qual pertence o estado do fóton que foi enviado pela Alice, a medida dele ocorre com 100% de probabilidade para um valor e 0 para outro. Ou seja, o resultado da observação dele é determinístico se ele escolhe a mesma base que foi utilizada pela Alice. Se ele usar a base errada, se ela mandou HV e ele mediu mais menos, ou ao contrário, ela mandou mais menos e ele mediu na base HV, aí o fóton chega ali e pode ser transmitido ou refletido com 50% de probabilidade. Não tem informação nenhuma contida nesse fóton, nessa medida. Não tem informação nenhuma contida nessa medida. Então, isso é fundamental. Então, como é que funciona o protocolo? Eu explico o protocolo com essa tabelinha aqui. Imagina que isso aqui é uma sequência de envios de fóton. Tá? No primeiro fóton, a Alice, ela preparou na base HV e, no caso, preparou o V, que é o codificado 0. Né? E o Bob mediu na base mais menos. E o detetor que clicou dele foi o detetor 1. Tá certo? Bom, aí depois a Alice mandou mais menos, aí ela mandou o diagonal, que é o 0. O Bob mediu na mesma base que ela mandou e encontrou o 0. E assim sucessivamente, tá certo? Depois de enviado um conjunto de fótons e já detectados pelo Bob, depois de feito isso, os dois já anotaram, né? Ela anotou todos os estados que mandou, né? Todos os estados que mandou. E ele anotou todos os seus resultados, bem como as suas bases. Eles se ligam publicamente e trocam a informação de que base foi utilizada tanto no envio quanto na detecção. A posteriori, eles fazem isso. Não durante o envio. A posteriori. Eles trocam a informação de base, mas não trocam a informação do estado. Não trocam a informação do bit, só de base. Então, quando ele... Aí, depois de feito isso, o que eles vão fazer é descartar todos os casos em que eles usaram bases diferentes e reter apenas os casos em que eles usaram a mesma base. Por quê? Porque nesses casos, tanto a Alice eles dois vão saber que a medida do Bob foi determinística. Ele conseguiu medir exatamente o bit que ela queria mandar. Então, eles jogam fora todos esses outros resultados e retêm esses daqui. E isso daqui constitui uma sequência binária que só os dois sabem. Só os dois sabem. Se alguém tentar detectar o fóton no caminho e reenviar, essa pessoa introduz erros. Então, eles podem, inclusive, detectar isso, né? Isso é o chamado teorema da não clonagem. O teorema da não clonagem, ele diz o seguinte: é impossível você ter uma caixa, tá certo? Que receba uma partícula, um sistema, num estado quântico arbitrário, tá certo? E reproduza
dessa caixa saem dois estados, um original e um outro que tem o mesmo estado que entrou. Ou seja, você não pode pegar e replicar o estado quântico de um sistema em um outro sistema. Você pode fazer isso para conjuntos, para um conjunto de estados mutuamente ortogonais. Mas, no caso, por isso é importante que eles usem o HV mais e menos, porque eles não são todos eles ortogonais entre si. Tá certo? E aí, isso proíbe que alguém tenha uma caixa e possa receber os 4 estados HV mais e menos, e dali sair 2 fótons, da caixa saírem 2 fótons, né? Os dois com o mesmo estado que entrou. Isso é proibido. Isso tem um teorema, que pode ser demonstrado, obviamente, que proíbe isso. Isso é chamado de teorema da não clonagem. Bom, então o que acontece, se alguém cisma e teima de fazer isso, introduz erro. Então, o que a Alice e Bob fazem? Eles, antes de começar a construção da chave, eles fazem um teste da linha. Eles mandam uma sequência de fótons, depois eles publicamente anunciam, eles trocam a informação pública, tanto da base quanto do resultado. Se houver alguém na escuta, essa pessoa introduz erros. E aí o que vai acontecer é que nessa amostra de teste que eles fizeram, ocorrerá casos em que eles vão ter usado a mesma base, mas o Bob vai ter obtido um resultado diferente. Tá certo? Ó, é o que eu indico nesse caso aqui, nesse foto aqui e nesse foto aqui. Aqui os dois usaram mais menos, a Alice mandou 1 e ele detectou 0. Aqui os dois usaram HV, a Alice mandou 0 e ele detectou. Então, portanto, além de tudo, o protocolo permite que você teste a linha. Esses erros podem ser causados por um espião ou pode ser causado por flutuação de polarização, uma fibra, né? A polarização numa fibra ótica é um horror. A fibra, se você dobra a fibra, pressiona ela, tudo isso introduz anisotropias que mudam o estado de polarização do fóton lá dentro. Então, você pode também diagnosticar para esse tipo de problema. Ok? Bom, agora vamos passar para um protocolo que é o chamado Clean Field, né? Esse é o protocolo que foi proposto, quer dizer, o protocolo foi proposto por chineses há muito tempo, e o Guilherme Temporão, que é o membro da PUC, da rede Rio Quântica, ele escolheu esse protocolo para a rede fibrada, né? Então, nesse protocolo, basicamente, você tem imagina que você tem aqui o seguinte, você tem um laser, né? Esse protocolo ele conta com três agentes. Os interlocutores continuam sendo Alice e Bob, mas eles vão usar um intermediário que é chamado normalmente de Charlie, tá certo? Então, Alice e Bob, o que eles fazem, essencialmente, é modulação de fase, podem modular amplitude também, tá? Mas o mais importante aqui para a gente, para o protocolo, é a modulação de fase. Alice e Charlie, eles têm moduladores de fase. Isso aqui é um laser, e você pensa num laser muito atenuado. Ele é atenuado a uma potência tão baixa que a probabilidade de você ter mais de um fóton no aparato aqui, nesse ciclo, né, é muito baixa. Então, você tem, em geral, 0 ou 1 fóton. Então, um laser muito atenuado. Tá? O que acontece aqui, isso aqui é um grande interferômetro Sagnac. Da saída do laser, ele passa por um beam splitter fibrado, e aqui ele tem 50% de probabilidade de rodar nesse sentido, 50% de probabilidade de rodar no outro sentido. Tá certo? E depois ele dá a volta, né, num sentido ou no outro, ao dar a volta, ele vai passar pela estação da Alice, receber a modulação de fase da Alice, e pela estação do Bob e receber a modulação de fase do Bob. E depois ele vai voltar no mesmo beam splitter e ir para o detector. Tá certo? O que ocorre aqui é o seguinte,
As modulações de fase impostas por Alice e Bob são discretizadas. Eles vão introduzir 4 valores de fase. 0 e π, ou π sobre 2 e 3π sobre 2. Aqui, 0 e π vão funcionar como 2 estados de uma base. 0π é uma base de fase. π sobre 2 e 3π sobre 2 é outra base. Tá certo? Então, isso aqui é a nossa base de fase. A Alice introduz a dela e o Bob introduz o dele. O que ocorre aqui é o seguinte. Quando a Alice e o Bob eles implementarem fases pertencentes à mesma base, de novo, a detecção na estação do Charlie ela vai ser determinística. Vai ser 100% numa porta de saída e 0 na outra. Agora, se um deles preparar 0π e o outro π sobre 2, 3π sobre 2, aí a probabilidade é 50%. Igualzinho. Porque esse protocolo, portanto, ele funciona da seguinte maneira. Alice e Bob vão fazer... o Charlie vai mandar vários fótons e detectá-los. Alice e Bob vão ficar fazendo modulação de fase ali. E aí, a Alice e o Bob vão anunciar as bases usadas, Existe uma codificação binária, tanto numa base quanto na outra, 0 é 0, π é 1, π sobre 2 representa 0, 3π sobre 2 representa 1. E aí o que vai acontecer é o seguinte, a Alice e o Bob anunciam as bases usadas, tá certo? E o Charlie anuncia o seu resultado. O Charlie ele vai anunciar o resultado. Ele obteve. Qual detetor clicou. Então, de posse das duas bases e do resultado do Charlie, Alice e o Bob vão saber qual foi o estado que cada um preparou. Um vai saber o estado que o outro preparou, a fase que o outro implementou. O Charlie não. O Charlie não sabe. Então, esse intermediário ele pode, inclusive, ser um espião. Tá? Ele pode estar, inclusive, com um tecido lá assaltado e está com um relógio na cabeça dele. Ele não tem como dizer nada. Tá certo? Então, esse é o protocolo, esse protocolo é chamado de Penfield. Penfield porque os dois campos aí são os campos que vêm dos dois caminhos. Sabe? A proposta original, essa alteração para o interferômetro Sagnac foi proposta do Guilherme Temporal. A proposta original é usar lasers independentes. E aí você passa por esse problema, fótons de lasers independentes interferem ou não. Então, tudo depende da largura, do tempo de coerência dos lasers. Então, se você tem uma eletrônica mais rápida que o tempo de coerência dos lasers, então você pode ter interferência entre fótons de lasers independentes. O Fernando Mello, que é o teórico do projeto, ele, por exemplo, ele faz a análise da segurança, análise de segurança desse protocolo com o Sagnac. E também a gente tem um pouco de dúvidas com relação a isso. Então, a gente está trabalhando para implementar, o Fernando está fazendo a parte teórica ali para estudar qualquer fraqueza que tenha, pelo fato de se estar usando um laser só para os dois. Ok? Bom, eu vou passar agora para a questão do... A questão de escala espacial, a coerência do laser que vocês trabalham ali para a de mim, qual é a distância máxima que possivelmente pode ser implementada? Eventualmente você vai ter, para ultrapassar a largura, o comprimento de coerência, vamos dizer assim. Não, sim, então, a gente comprou um laser lá, um laser Rio, que eu acho que ele tem 10 kHz de largura de... Então, se você fizer a conta aí, o comprimento dá de muitos quilômetros. Acho que dá da ordem de centenas de quilômetros. Tá? Aí está fazendo ali um link, o CBPF, o link CBPF em linha reta tem da ordem de 7 a 8 quilômetros. Aquela que fibra vai ter mais, mas não chega a 100 quilômetros. Bom, então vamos para emaranhamento, para a questão dos estados emaranhados. Bom, então, essencialmente,
né, você, na mecânica quântica, quando a gente combina os bits quânticos, o espaço de estados ele é construído com o produto tensorial dos espaços. Né? Ora, isso te permite, por exemplo, construir uma base para o sistema combinado, que é o produto tensorial das bases individuais. No entanto, nesse processo, um novo espaço gerado, existem vetores que não podem ser fatorados como o produto tensorial do vetor do espaço com o vetor de outro espaço. Esses são os estados ditos emaranhados. São estados que vivem num espaço do tipo produto tensorial, mas que eles próprios não podem ser fatorados, não são produtos tensoriais. Tá certo? Bom, então aqui eu dou um exemplo, né? Então, um estado produto, um estado fatorável é uma superposição qualquer, arbitrária, do qubit A, produto tensorial com uma superposição qualquer do qubit B. Mas tem estados que não podem ser colocados nesse formato. Por exemplo, os 4 estados de Bell, 00 mais ou menos 1, 01 mais ou menos 10. Esses estados não podem ser fatorados. Né? E um estado arbitrário de 2 qubits, que é uma superposição arbitrária aqui, se for um estado puro, você tem essa quantidade, que é o produto desses dois, o módulo da diferença entre o produto desses dois coeficientes, né, e o produto desses dois coeficientes aqui. Isso daqui é uma quantidade chamada concurrence em inglês, a gente traduz como concorrência, não sei se quão válido é isso, mas é o que a gente tem para falar. A concorrência, ela varia entre 0 e 1. E ela vale 0 toda vez que o estado for desse formato. Essa quantidade aqui vai dar 0. Tá certo? E ela é 1 quando o estado é maximamente emaranhado, como é o caso dos estados de Bell. Ok? E, então, há um protocolo, né, que basicamente funciona da seguinte forma. A Alice e o Bob, né, compartilham um par de qubits que está num estado maximamente emaranhado. Então, vamos pensar, isso aqui fica mais fácil se eu falar de uma partícula de spin meio, de 2 partículas de spin meio. Se eu pensar em 2 partículas de spin meio, eu codifico o mais como 0 e o menos como 1, isso aqui seria um estado simétrico. A gente sabe que o estado simétrico é o estado de momento angular total igual a 0. Né? É o autovetor de S total quadrado com autovalor 0. Olha, então, ele tem esse formato 0, 1, menos 1, 0, qualquer que seja a base. Lembra que isso daqui, né, quando a gente não bota ali um cat uma partícula com nenhuma indicação, nenhuma direção explícita, subentende-se que a gente está falando dos autoestados, a componente Z do estudo. Né? Agora, se ele tem essa cara 0, 1, menos 1, 0, se eles têm essa correlação, anticorrelação, né, na componente Z, na componente X, ele também vai se apresentar como um simétrico nesse formato, 0, 1, menos 1, 0. Ok? Então, essa correlação ou anticorrelação entre o bit da Alice e o bit do Bob, ela tem que ser observada, seja eles fazendo medidas da componente Z ou da componente X, tanto faz. Tá certo? Uma forma de gerar isso com polarização, um estado simétrico desse tipo, é um interferômetro Sagnac. Por exemplo, você pensa que você vai fazer conversão paramétrica descendente, então um processo não linear, onde você joga um laser, por exemplo, um laser azul, né, num cristal, e nesse cristal, cada fóton do laser azul ele é aniquilado e o cristal, por um processo não linear, gera um par de fótons no infravermelho. Tá certo? Conservando energia, mas é gerado um par de fótons. Dependendo da estrutura do cristal, esse par de fótons sempre terá polarizações ortogonais. Só que você pode fazer um interferômetro Sagnac com uma lâmina de meia onda dentro, que roda a polarização do feixe de bombeio, de tal maneira que você gera HV, um par de fótons com polarizações HV girando no sentido, ou VH girando no outro sentido.
Então, com isso, na saída desse SAIAC, você vai gerar um estado HV menos VH sobre R de 2. Tá certo? É um areamento em polarização. Tá? As correlações, de novo, ó, você pode traduzir as matrizes de Pauli para polarização, fazer medidas, são medidas de polarização da Alice e do Bob, né? E aí, o caso é que para esse estado singleto, sempre ocorrerá esse tipo de correlação aqui. O produto das medidas de σx de A e B tem que ser menos 1, e o produto das medidas de σz também tem que ser menos 1. Tá certo? Então, nesse caso, a Alice e o Bob, né, eles podem fazer medidas, tá? Como o estado deles é completamente correlacionado, eles vão ficar fazendo medidas aleatoriamente em σx ou σz. Tá certo? Toda vez que eles medirem ambos σx ou ambos σz, um já vai saber qual vai ser o resultado do outro. Se um medir σx e o outro medir σz, tem que descartar. Na verdade, eles não descartam. O que ocorre é que essas medidas com bases trocadas, σx e σz, servem para eles construir uma desigualdade de Bell e testar o emaranhamento. Então, nesse caso, eles usam as situações em que eles fortuitamente escolheram a mesma base para construir a chave binária. E as situações em que eles medem em bases diferentes, eles acumulam os resultados para construir uma desigualdade de Bell e garantir que o par de fórmulas que eles estão trocando, que eles estão usando, está emaranhado. Tá certo? Bom, o protocolo, o que é interessante é que esse protocolo, a segurança dele, é baseada numa coisa chamada de monogamia, né? No fundo, se os dois fótons estão emaranhados entre si, e eles podem testar esse emaranhamento, digamos assim, você pode mostrar que é impossível um terceiro sistema estar emaranhado com os dois. Qualquer emaranhamento com um sistema externo aos dois fótons destrói o emaranhamento entre eles. Isso é chamado monogamia do emaranhamento. Bom, e aí isso daqui é o que mostra, né? Que, na verdade, se você tem um espião, a Eva, né, que tenta emaranhar, tenta correlacionar o estado dela, esses aqui são os 4 possíveis estados da Eva, que são correlacionados com estados conjuntos da Alice e do Bob. Então, o que ocorre é o seguinte: se a Alice e Bob se certificam a anticorrelação em σz, ou seja, o produto σz da Alice vezes σz do Bob dá sempre menos 1, então, obrigatoriamente, o estado da Alice, do Bob e da Eva tem que ter essa cara. Esses dois caras aqui não podem existir na composição. Só que aí depois eles vão e testam também a anticorrelação em σx. Aí, se houver anticorrelação em σx também, aí não tem jeito. O estado da Eva tem que estar fatorado. Não tem como. A única maneira do estado da Alice e do Bob apresentar anticorrelação absoluta, tanto em σz quanto em σx, é qualquer agente externo a eles dois estar num estado fatorado por eles. Ou seja, não compartilhar nenhuma informação com eles. Isso é crucial. Isso é o que a gente vai usar no enlace aéreo. Então, nós precisamos... A ideia é mandar fótons, mandar um fóton para o CDPF que estará emaranhado com um fóton detectado na onda. Tá? Então, bom, eu já expliquei o protocolo, né? Então, a segurança é isso. A Alice e Bob sacrificam alguns qubits para testar o canal. Tá certo? Eles vão testar aquela correlação. Tá certo? Se ela perturbar o estado, a correlação será violada e ela será descoberta. Se não, Alice e Bob medem σz para compor a chave. Né? No exemplo, as sequências são anticorrelacionadas. Um deles, Bob, por exemplo, tem que inverter o seu bit.
Se a Alice mediu 0, né, o Bob mediu 1, então eles têm que estar pré-combinado que quem muda o seu bit é o Bob, por exemplo. Aí o Bob sabe, eu tenho lá. Né? Se eu medir 1 é porque ela mediu 0. Se nós dois medimos sigma z e o meu resultado foi 1, é porque o dela é 0. Então eu troco o bit dele. Tá bom? Bom, então agora chegamos na descrição do projeto da rede Rio Quântica. Tá? Então, o projeto, ele essencialmente envolve, né, as instituições aqui, né, listadas, a UF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto Comunitário de Engenharia, a PUC do Rio e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Essa ideia de construir essa rede, ela era uma ideia que eu já tinha na cabeça há muito tempo. Só que a gente, o tempo inteiro, tinha coisas mais urgentes para fazer, coisas mais urgentes, e pensava, isso vai dar um trabalho, isso vai dar um trabalho. Até que veio a pandemia. Né? Aí na pandemia, a pandemia foi um momento ideal para você tirar todas as ideias malucas da cabeça, né, e começar a externar, começar a falar de loucura. Né? Então você começa a falar loucura, alguma dela pega. Então, foi na pandemia. Na verdade, na pandemia, uma coisa que me angustiou um pouco é que na pandemia havia uma certa, sei lá, depressão coletiva e uma sensação na comunidade do Rio de Janeiro, sempre uma comunidade na área de norte aquática, muito intensa, começou a haver uma sensação estranha. Eu comecei a sentir uma coisa ali, falei assim, a gente precisa de um projeto que pegue e bote todo mundo trabalhando junto de novo. Entendeu? Bote todo mundo. E eu pensei, essa é a hora de tirar essa ideia que estava lá numa gaveta mental, tirar ela da gaveta, botar em... Isso, em parte, também, por que eu tive essa ideia há muito tempo? Porque eu sabia que as instituições de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro, elas são conectadas por fibras há muito tempo, há muitos anos. Isso começou na época que eu fazia doutorado. Então, você vê, acho que muitos de vocês não eram nem nascidos. Né? Então, já havia, né, essa coisa de conectar as instituições do Rio de Janeiro, né, e com fibras óticas, e isso foi uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa, da FAPERJ. Então, as fibras da Rede Rio, essa rede de comunicação se chama Rede Rio. Essas fibras pertencem à FAPERJ, elas não pertencem a nenhuma empresa privada. Agora, há as duas coisas, né? O sistema híbrido tem fibras que são da FAPERJ e fibras de empresa também. Aí a FAPERJ viu por bem não investir mais em expandir, mas sim contratar empresas. Tudo bem, mas as fibras da FAPERJ continuam lá, sobretudo as mais antigas. Então eu falei, poxa, a gente pode ir lá e pedir, né? Eu não podia pedir, eu podia estar roubando, não podia pedir fibras. Então, aí foi o que eu fiz, né? Por acaso, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a parte de tecnologia lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, tem pessoas que participam do comitê gestor da Rede Rio, né? E aí a gente foi até eles e conversou, poxa, será que não tem, acho que chegou a hora de ver a viabilidade, tantos laboratórios no mundo estão fazendo aí experimentos de emaranhamento a longa distância, correlacionar objetos diferentes, etc. A gente tem geração de fótons num lugar, MV Center no outro, então, na PUC agora tem um laboratório de levitação, né, de partículas, né, igual o Thiago tem aqui. Né? Então, eu falei assim, poxa, será que não tem um jeito da gente conectar e tal? E uma pessoa foi lá e conversou com eles adoraram a ideia. A direção da Rede Rio adorou a ideia, né? Eu cunhei esse nome, Rede Rio Quântica, para dar aquele impacto, né, para eles. Né? Aí eles ficaram todos animados, né? A Rede Rio Quântica agora, né? Então, eles ficaram muito animados com isso, o pessoal do CBPF também se animou muito, e eles nos cederam, eles disseram que, na verdade, há muito tempo atrás, eles colocaram fibras adicionais nos enlaces
já prevendo que em algum momento alguém poderia pedir fibra para fazer algum tipo de experimento. Então, as fibras apagadas, as fibras escuras já estavam lá disponíveis, apenas aguardando uma única experiência. Né? E aí eu fui lá e pedi, e aí eles cederam. Eles cederam, como o Guilherme propôs o esquema em interferômetro do Sagnac, nós pedimos um par para cada enlace. Então, pedimos um par da PUC para o FRJ e pedimos um par da PUC para o CBPF. Né? Ganhamos aí 2 pares de fibra. Além disso, eu olhava assim, eu ficava olhando esse mapa e eu falava, pô, eu nasci e cresci no Rio de Janeiro. Nasci e cresci, Copacabana está em Ipanema. Eu nasci e cresci aqui nesse cantinho aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu conhecia bem isso daqui e sabia que o CBPF, do CBPF para o mar, só tem o prédio da Unirio, uma universidade, que eu sei que é mais baixo, depois tem o Yacht Club e o mar. O Yacht Club não tem prédio. E o Instituto de Física da UF, bom, ali, você praticamente, para você ter uma ideia, a umidade relativa dentro do meu laboratório, eu tenho que brigar para ela ficar abaixo de 70%. Tá certo? Então, quase, principalmente no verão. Tá? O mar está praticamente, qualquer dia desse, vai bater uma onda lá dentro. Né? Então, ele está muito entre o Instituto de Física e o mar, só tem uma rua. Mais nada. Tem nem prédio, um quiosque de cerveja baixinho. Tá? Aí eu falava assim, não é possível. Não é possível, porque eu olhava lá da UF, eu olhava para cá, eu via o Rio Sul, o shopping tem uma torre muito grande, eu via a torre do Rio Sul e tudo em volta. Tem que ter uma linha divisada para o CBPF. Eu falei isso com o Ivan Oliveira do CBPF e ele levou lá para o telhado. A gente combinou um dia, eu peguei meus alunos, né? Fui no último andar da UF, a gente marcou com essas fitas de fazer pacote, marcou as janelas com um X assim, no último andar da UF, né? Todas as janelas com um X. O Ivan Oliveira, ele é astrônomo amador, né? Ele tem uma casa em Araras, lá na região de Petrópolis, ele tem uma casa lá que ele fica lá olhando estrela lá e tal. Aí ele trouxe o telescópio dele, levou lá para cima do telhado do CBPF. A gente marcou as salas da UF e fomos lá para o telhado do CBPF achar o que a gente fez. As marcas que a gente fez e, pum, achamos. Está lá. Então, estava aprovado. Existe uma linha divisada livre. Né? Foram os primeiros fótons trocados ali. Então, a gente falou assim, olha, então é possível. Aí passamos a escolher. Lá na UF, a gente já tinha o último andar, já tinha um espaço para a gente lá. Eu pedi para o colegiado do Instituto, eles cederam um espaço. No CBPF não tinha nada lá no telhado. A gente pediu um espaço e construímos uma casinha num lugar bem perto, bem ao lado da caixa d'água, em cima lá do vão do elevador do CBPF, por cima. Usamos recursos do INCT, de informação quântica, e construímos lá uma sala de telescópio. Né? Compramos telescópio, compramos laser, compramos várias coisas, compramos um telescópio para a UF também, organizamos a sala da UF e começamos a caracterizar o canal de comunicação entre a UF e o CBPF. Né? Então, isso daqui, ó, isso aqui é a sala lá da UF, isso aqui é a vista, vocês estão vendo aqui o Pão de Açúcar, né? E um feixe indo lá para o CBPF. Tá bom? A gente, no começo, pensou qual vai ser a melhor forma de codificar informação. Qual será o melhor grau de liberdade da luz para usar? Será que a polarização é um bom grau de liberdade? Será que a turbulência atmosférica afeta a polarização? E, por incrível que pareça, não afeta. Isso aqui que vocês estão vendo é uma medida da lei de Malus, num feixe que propagou do CBPF para a UF. Tá? A visibilidade dentro da barra de erro é isso aí, 5%. Então, a frente de onda é completamente distorcida, tem speckle,
você vê ali um monte de coisa, você vê as flutuações de índice de refração do ar, né? Mas a polarização ela fica direitinho em relação com a luz. Então, isso mostrou para a gente que a gente deve usar a polarização como grau de liberdade, né? E é conhecido, é sabido que o emaranhamento, quando você faz medidas em coincidências com fótons emaranhados, pelo fato da medida ser em coincidência, você filtra o ruído. A medida em coincidência é uma forma de você filtrar ruído, né? Então, isso é muito efetivo. Por isso que os chineses vão lá e distribuem emaranhamento por satélite, etc. Funciona. As perdas, etc., baixa muito a taxa de contagem, né? Mas você pode contar um fóton por hora. Mas aquele par, com os vários fótons que você conta, você constrói uma correlação e você constrói uma chave criptográfica, se precisar. Tá? Isso aqui é a montagem que a gente levou lá para cima. Isso aqui já está na sala do telescópio, né? Vocês estão vendo aqui, ó, um beam splitter, um espelho, outro espelho e um cristal não linear. É a nossa fonte de fótons emaranhados. É diferente daquela que eu mostrei antes, que produzia HV menos VH. Essa produz HH mais VV. Isso porque a gente usa um phase match tipo 0. Só um pouco técnico, o pessoal da ótica não linear já conhece. A gente usa o phase match tipo 0, esse esquema, porque a contagem de fótons, o número de pares que você gera por segundo é muito maior. É muito maior. E a gente precisa jogar isso o máximo que a gente puder para cima, porque a gente vai ter muita perda no máximo. Entendeu? Só se a gente tiver uma fonte que gera pares com uma taxa muito baixa, aí já é. A gente não vai conseguir detectar quase nenhum sinal. Então a gente precisa ter uma fonte quântica brilhante. Um brilho quântico significa muitos pares de fótons emaranhados. Tá? E essa foi como se diz, a estratégia ideal, né? Então, basicamente, você tem aqui o cristal tipo 0, né? Isso aqui é um esquema, eu tenho um laser de bombeio que vem aqui, eu tenho um PBS, esse DPBS significa que ele é para duas cores. Ele é um PBS, o laser de bombeio, ele é em 405 nanômetros, ele tem cor azul, meio violeta, como está aqui, e o par de fótons gerado é em 810 nanômetros, ou seja, infravermelho. Está representado em vermelho aqui. Então, se ele vier em polarização H, ele vai chegar nesse cara daqui, vai ser totalmente transmitido. Vai passar uma lâmina de meia onda, que também é para 2 comprimentos de onda. Ela roda a polarização tanto no azul quanto no infravermelho. Então, ela vai rodar a polarização para V, vai passar no cristal não linear e vai gerar um par de fótons VV, que vem para cá. Esses dois feixes aqui é porque você tem uma distribuição espacial, como está mostrado aqui. É todo um cone de emissão, todo ele formado de fótons com pares de polarização V, um par. Os pares estão correlacionados espacialmente assim, né? São diametralmente opostos, porém distribuídos uniformemente. Se ele tiver a polarização V, ele roda para cá, gera o par VV aqui também, mas aí o par VV passa aqui e vira HH. Aí o que a gente faz, aí ele gera outro cone. O que a gente faz é jogar ele com polarização a mais 45 graus, que é uma superposição de H com V. Então a componente H roda nesse sentido e gera um par de fótons V. A componente V roda nesse sentido, gera um par de fótons V e depois vira H. E aqui na saída eu tenho HH mais VV. Cada um, só que são dois cones distintos. O emaranhamento HH só existe nesse cruzamento dos cones. Mas esse espelho aqui, ele pode ser rodado, pode ser um tilt. E rodando esse espelho aqui, isso aqui é uma imagem experimental. Isso aqui é medido com uma câmera CCD. Ela consegue medir a fluorescência paramétrica. Então, o aluno lá rodando, que montou isso aqui, o André, ele vai rodando esse espelho aqui
e vai pegando um cone e jogando em cima do outro. Quando ele joga em cima do outro, agora o cone inteiro está emaranhado. Tá, o cone todo emaranhado. Certo? E aí, isso aqui é a foto dos, né, dos 4 cones, o H, o V, os 2 desalinhados, e aí quando vem o alinhamento. Tá bom? Isso aqui são as medidas que a gente obteve aqui. O André Luiz é o aluno do doutorado que fez toda essa montagem, todas as medidas, com a ajuda dos outros, mas ele é o protagonista, ele é o cara que está focando no último. Né? Então, isso aqui, isso tudo medido dentro da sala do telescópio da UF. Tá? Ele gera um par de fótons OHH mais VV, um detetor, essas curvas aqui são o seguinte, ó, um detetor é fixo, projetando na polarização H, enquanto que o outro é rodado o ângulo de análise. Aí você vê uma senoide aqui, com visibilidade alta, né? A visibilidade de 99,9%. Depois, aquele detetor fixo é rodado para D, e o outro variado. Depois, para V, e o outro variado. Então, por isso, nós temos aqui 4 curvas de interferência, né? 4 curvas de correlação. Em cada curva, um detetor é fixo, né? A projeção de um detetor é fixa numa direção e o outro está sendo rodado. Das visibilidades dessas 4 curvas, você deduz um parâmetro de emaranhamento, que é o da desigualdade de Bell, cujo máximo é saturado em 2,8. Se passar de 2, significa que o par está emaranhado. E o máximo possível é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 dá cerca de 2,8. E ele obteve aqui 2,787. Então, é uma fonte, e está com uma taxa bem alta. Tá? Está com uma taxa bem alta. Então, é uma fonte, eu acho que essa taxa está em 30 kHz. Significa, são 30.000 fótons emaranhados por segundo que ele está produzindo. Agora ele está lutando porque ele quer chegar a 500.000. Esse menino ele tem um drive ali, um drive que é impressionante. Né? Ele nunca está satisfeito. Então ele está lá trabalhando para chegar aos 500.000 fótons por segundo. Então isso aqui é um resumão, né? Então, basicamente, aqui mostra um pouco como é que é o esquema de medidas, né? Você vê... Não é que você está no aeroporto, você está passando, você está... Gritando no avião. Você está passando o laser no meio do avião. Ah, é? Onde é que está o... E o Santos Dumont. Ah, o Santos Dumont? Pois é, mas o Santos Dumont está fora da nossa linha aqui. Felizmente, o Santos Dumont está aqui, né? Não pode, aqui não pode. Bom, enfim, aí o fato é que aquele cone emaranhado, ele é mandado nesse espelho, um prisma aqui, nessa cunha. E aí, metade do cone é enviado para um detetor, a outra metade do cone para o outro detetor. Então, por exemplo, vai para a Alice, né? E o outro vai ser enviado para o Bob, né? Via telescópio. Vai passar pela turbulência, recebido lá, e lá vai ser medido. E assim, a gente vai implementar aquele protocolo com emaranhamento. Tá? Bom, os participantes da rede, né, então várias pessoas contribuem, tem os alunos, tem muita gente para botar foto de todo mundo. Então, eu vou só mencionar aqui as instituições, basicamente, e as pessoas que estão botando, cada uma uma responsabilidade bem clara aí. Né? Então, eu da UF sou o coordenador do projeto, né? Os pesquisadores principais do projeto FATESP somos eu, que sou o responsável, né? O Guilherme Temporão, que é pesquisador principal, e o Fernando de Mello. Então, o Guilherme Temporão, da Universidade Católica, é responsável pela parte do Twin Field e pela conexão filmada. Né? O tenente-coronel Vitor Andreso, do Instituto Militar de Engenharia, ele é responsável pela... Aí, no caso, isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar, quando o INE entrou no projeto, foi uma coisa interessante, porque entre o INE e o CDTF nós temos os dois tipos de enlace.
existe uma linha divisada livre e a gente já tem um sistema FSO, né, trocando informação, tá bom? E a gente tem a fibra também. O Vitor Andrés é o responsável. A gente tem o Rodrigo Sacramento, que trabalha junto com o Cláudio Leis, no laboratório lá de laser, né, na UFRJ. E no CDPF, a gente tem o Ivan Oliveira, né, o Fernando de Mello, que faz análise de segurança, a parte teórica. O Milton Alves é um tecnologista que é o nosso interlocutor com a Rede Rio. É ele que foi o cara que conseguiu as fibras e negocia tudo quanto é questão logística, né? E o Gabriel Aguilar, que era da UFRJ e agora foi para o CBPF, também ele trabalha com ótica quântica, produção de estados emaranhados, e no caso ele vai trabalhar tanto no enlace aéreo quanto no enlace espectral. Ok? Bom, então, concluindo, né, o objetivo da rede é estabelecer uma rede de criptografia quântica funcional entre as 5 instituições, de preferência com desenvolvimento de tecnologia própria. Então, a gente quer que ali, né, surja propostas de tecnologias para a rede, né? Promover intercâmbio de conhecimento entre as instituições parceiras. Então, a gente quer promover sinergia, a gente quer que, né, as instituições façam experimentos em conjunto, né? Por exemplo, emaranhar um estado no NV Center, no CBPF, com o estado de uma partícula limitada da PUC, por exemplo, né? Outra coisa que é extremamente importante e impacta muito o que vocês estão fazendo aqui no Unicamp é que a gente quer que lá sirva um campo de provas, né? Campo de provas para tecnologias produzidas no Brasil, né? De preferência que aquilo a gente consiga evoluir aqui para uma estrutura, quem sabe, até multiusuário, né? Onde alguém chega lá, desenvolve aqui um guia de onda, um dispositivo que pode servir para triagem de fotos ou alguma coisa, vamos botar lá, vamos testar lá. Um cristal PP novo, produzido pelo laboratório do Felipe Barbosa, por exemplo, vamos colocar lá, tá certo? A gente quer também, no futuro, ter integração com outras redes quânticas, né? Então, existe, né, uma iniciativa em Salvador, do Cimatec, uma iniciativa no Recife, né, que é liderada pelo Daniel Felipe. Tem uma iniciativa agora em São Paulo também, né, com o Celso Vilas Boas, tem o Rafael Barros, que foi aluno nosso lá da UF, que está na USP hoje, né, que está propondo também uma conexão Rio-São Paulo, passando por Volta Redonda, onde tem o laboratório de ótica quântica da UF também lá, né? E aí a gente tem todos esses desafios aqui, né, aí, pessoal, trazer um capital, né, de investimento, né, na formação de empresas, de startups, né? E a gente também reivindicar a formulação de políticas públicas, né? E isso eu tenho que negociar lá com a FAPET, né, de apoio à infraestrutura para a comunicação. Se a gente quer entrar na era da tecnologia quântica e da revolução quântica de segunda fase, aí, né, 2.0, a gente tem que ser capaz de prover estruturas necessárias para isso. Tá bom, por isso eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, Laquete. Perguntas? Comentários? Muito obrigado pela apresentação, foi muito boa, aprendi um monte de coisa. Você comentou que a polarização não se modifica, né? Mas se você tem turbulência, vocês enxergam essa turbulência no seu link óptico, e isso afeta apenas a intensidade ou o posicionamento do seu feixe também? Porque imagino que do ponto de vista de detecção isso é um desafio também, né? Isso. Ou não? Então, a gente está começando a aprender um pouco do jargão de quem estuda efeitos de turbulência na óptica, né? Então, existe uma coisa chamada beam wandering. O beam wandering é um tipo de flutuação que, essencialmente, significa você
Uma coisa é você produzir um espectro no feixe, como quando você, por exemplo, reflete por uma superfície rugosa. Uma outra coisa diferente é você pegar um feixe e ficar fazendo isso aqui com ele. Tá? Um dos colaboradores nossos é o Robert Fickner. Ele tem uma posição na Finlândia, ele foi supervisor de pós-doc do Rafael Barros. Ele veio aqui, né? Ele veio aqui, por exemplo, visitar. Então, e o Robert, ele trabalhou, ele foi aluno do Zaymer, e trabalhou no experimento das Ilhas Canárias, etc. E ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, olha, a gente pensava que o feixe estava todo destruído, mas a gente pegou uma câmera ultra rápida, né, que era capaz de adquirir imagem, uma velocidade muito grande, e depois, quando a gente passou o filme, a gente via que, na verdade, o feixe não estava completamente horroroso. O que estava acontecendo é que ele ficava, né, sambando de um lado para o outro muito rápido. A gente não tem uma câmera rápida para diagnosticar, para separar o que está acontecendo com o feixe, a parte do beam wandering da parte de realmente difração ou espalhamento do feixe. Entendeu? Então, a gente ainda não consegue caracterizar isso muito bem. Né? Mas o que a nossa preocupação maior para o nosso protocolo com fótons emaranhados é saber qual maximizar a ótica de envio e coleta dos fótons de tal maneira que a gente consiga capturar o máximo de intensidade possível. Mas aí seria o seu telescópio de captura tem que ser grande o suficiente para que dentro do... O telescópio, o que acontece é o seguinte, o telescópio de envio precisa ser um pouco grande também, precisa ser bom para ele, para que você consiga colimar o máximo possível o feixe. Inclusive, a gente tem uma colaboração com o pessoal do Laboratório Nacional de Astrofísica, do NNA, que tem experiência com telescópios. A proposta deles, e que deu bom resultado, é a gente fazer uma ótica que focalize o peixe num ponto no meio do caminho. Isso diminui o tamanho do feixe na chegada. E realmente funcionou. A gente começou com um feixe que chegava lá na UF com cerca de 3 metros de diâmetro. Tá bom? Agora ele está com cerca de 1 metro. Ele já está do tamanho da janela. Por isso que a gente precisa de uma taxa de contagem de pares de fóton muito alta. Que a gente sabe que a gente vai perder muito. Senhor, agradeço pela apresentação. Obrigado. Eu fiquei com dúvida em certa parte da apresentação, que você mencionou que vocês usam o singleto, né, no experimento. Queria entender por que... Não, a gente não usa o singleto. O singleto foi o que eu coloquei no exemplo teórico aqui. Isso aqui não é montagem nossa, não. A gente não usa o singleto. A gente usa, nosso estado aqui é esse aqui, HH mais VV. Esse aqui, todos os testes de criptografia e... daria certo também, mesmo que assumir o... Sim. Olha só, a única coisa que muda, digamos assim, você sempre tem correlação, se você tiver um estado maximamente emaranhado, você sempre terá correlação em nas medidas de observáveis não compatíveis. Por exemplo, naquele caso do singleto, eu dei o exemplo de correlação simultânea em σz com σz e σx com σx. Né? Nesse caso daqui, vão ser outros pares, outras medidas, mas sempre haverá correlações simultâneas em pares de observáveis que são incompatíveis. Uma outra dúvida que eu fiquei também é que vocês conseguem fazer o experimento de fotografia utilizando o CPF, né, o FJ, e a linha de dinâmica que vocês têm com a CBPF, a UF,
não tem partes diferentes, né? O experimento na UF é para caracterizar marinhamento? Não, o experimento, a gente vai ser capaz de trocar chave entre UF e CBPF. E vai ser capaz de trocar chave, aí no caso, depende. Agora, com a entrada do INE, nós temos duas possibilidades. A Alice C. INE, o Bob C. Cook e o Charlie C. CBPF, mas podemos também a Alice C. CBPF, o Bob C. UFRJ e o Charlie C. Cook. A gente pensa, em algum momento, em tentar, de alguma forma, ver se é possível, aí, à medida que a gente for ganhando know-how no enlace aéreo, talvez, em algum momento, a gente seja capaz de combinar um enlace aéreo UF-CBPF com um enlace fibrado. Mas isso, tecnicamente, a gente ainda não sabe como. Ainda não sabe. Então, no começo, vai ser um link ali entre UF e CBPF, independente dos outros links. Obrigado. Você comentou que entre o IME e o CBPF tem também aéreo. Entre o IME e o CBPF Dá para fazer. tem aéreo e agora temos fibrado também. Aí não dá para você fazer. Pois é, ainda tem essa possibilidade. Pode ser também o CBPF, seu Charlie, a Alice, seu IME e o Bob, seu UF, no experimento todo aéreo. Só que eu acho que o bruto infield, as perdas são muito mais graves. Né? Para o infield, eu acho que aí vai ser difícil. O infield aéreo, eu acho que é difícil. Eu acho que a gente tem que pensar, em algum momento, em evoluir o protocolo fibrado de twin field para estar emaranhado também na fibra. Na fibra, o emaranhamento não se usa polarização, se usa timing, né? O tempo de chegada do fóton. Aí a gente vai precisar ver uma forma de, como se diz, de traduzir emaranhamento, traduzir esse grau de liberdade de timing para polarização. Por exemplo, tem um modulador eletroóptico que fica sendo ali acionado de tal maneira que se o fóton chega num instante, se ele chega num dado momento, não acontece nada com a polarização dele. Se ele chega um pouco mais atrasado, a polarização dele vira verde. Tá certo? Alguma coisa desse tipo. Porque aí você traduz o estado temporal dele para a polarização. Então, são coisas que me ocorrem na cabeça, mas isso não é para curto prazo, não. Né? E, eventualmente, isso é um tipo de coisa que vai requerer tecnologia. Requerer algum guia de onda, algum dispositivo especial, onde você faça essa codificação, por exemplo, o timing, a polarização e vice-versa. Seria uma forma, seria interessante. Então, uma coisa interessante para pensar. Entendeu? Para pensar como tema de pesquisa assim. Quando você faz isso daí, você consegue manter o emaranhamento? Boa pergunta. Isso vai depender da eficiência do que você faz. Se você tiver um mecanismo de conversão de estado temporal para estado de polarização que tem 100% de eficiência, né? Aí sim, você vai manter totalmente o emaranhamento. Se tiver 90%, você vai perder um pouco, mas eventualmente você continua com algum emaranhamento. Então vai depender da qualidade desse processo de tradução. Zé, foi uma ótima apresentação. Você terminou com essa imagem que me lembrou, talvez, acho que o nosso Nicolas Vieira, aqui, quando eu era estudante de graduação ainda, e o Paulão deu uma palestra. E ele trouxe uma dessas imagens, um slide clássico, né, que tinha. Ele é um especialista em PowerPoint, como ele mas ele tinha uma imagem, uma fotografia, um desenho dessas figuras. Mas eu estou fazendo essa recordação, né, e quem está falando isso, fazer a graduação em 2002, talvez. O que vocês estão construindo aqui é uma consolidação de um know-how que no Brasil vem sendo
dominado há pelo menos 3 décadas. Né? Vocês estão, não só vocês, né? Começou com o Geraldo Barbosa. Exatamente. Começou com o Geraldo Barbosa. A comunidade esqueceu um bocado. O Fábio deve ter sido aluno dele, né, Fábio? Lembra dele? Eu assisti uma palestra, tem uma vez ele veio aqui no... Mas, enfim, o ponto é que chegar nessa maturidade, né? O André tem certeza que muito tem do talento dele, garra, como você mencionou, mas também de ter um entendimento muito pleno desse sistema de geração de conversão paramétrica de excelência em cristais não lineares. Então, assim, isso mostra que para dar esse passo que vocês deram agora, teve todos esses elementos que você falou, mas também teve que escolher um sistema sobre o qual existia pelo menos em tese um domínio completo. Sim. Né? E consegue ser essa performance de fonte que vocês obtiveram. Aí eu tinha duas perguntas. Né? Se, de um lado, você vê que a gente chegou nessa maturidade, já está aí pronto para dar um próximo passo, eu tive na Europa recentemente de 2 startups visitando. Me parece que tinha muito menos do que isso aqui. Quer dizer, se tem uma ideia, coloca-se no mercado, algum investidor financia ali por um tempo a consolidação daquele produto, mas do ponto de vista de performance mesmo do produto, são coisas em estágios muito mais embrionários, mas ainda assim se consegue investimento. A pergunta é se vocês lá na rede quântica estão olhando para atores, sei lá, de venture capital ou de próprio FINEP, sei lá, alguém que vá pegar essa fonte que vocês têm hoje e empacotar ela, que é o que o Steve está fazendo lá com o gerador de números aleatórios lá no chip, certo? Não é algo muito mais fantástico, tem uma perda de performance, mas alguém bancou transformar aquilo em uma caixinha com brand, com marca, com potencial mercado. Vocês estão trabalhando ativamente, tem alguém naquele grupo ali que você mostrou que está tateando essa face ou vocês estão deixando rolar? Não, por enquanto a gente ainda está... É assim, eu vou ser sincero com você. Isso é uma questão pessoal minha, entendeu? Eu não gosto de vender promessa. Eu tenho um problema com isso, sabe, muito grande, sabe? Então, inclusive, eu falo para os alunos, eu só dou seminário sobre paper publicado. Eu não dou seminário sobre ideia, eu não gosto de vender promessa. Então, o que acontece? Eu quero, para eu chegar... A gente tem interlocutores, tem falado, mas não assim do tipo, vai investir tanto, vai... Ainda não. Eu quero mostrar que a gente é capaz de fazer alguma coisa, e aí sim, quando a gente chegou lá, detectou, jogou o fóton do outro lado, mediu, viu a correlação, estamos aptos para trocar chave, aí a gente chama. Tá aqui, já fizemos. A gente é capaz de fazer mesmo. Né? Então, porque tem várias coisas. Olha, a fonte Sagnac não foi inventada por nós. Né? A primeira pessoa a fazer isso foi aquele... Eu não sei se ele é americano, se ele é americano ou ele é chinês, ou se ele é chinês. Frank Wang, do MIT. Ele foi o primeiro cara que propôs isso aí, há muito tempo. Há muito tempo. Eu visitei o MIT faz muitos anos e eles já falaram desses troços lá. Então, a gente não inventou a fonte Sagnac. Apesar da comunidade brasileira ter muito know-how, eu não sei se alguém já fez uma fonte Sagnac no Brasil. Eu não sei. Em geral, quase todo o Paulão, o pessoal de BH, etc., usa o esquema usual, né? Cristal, laser cristal e direto, né? Single pass. Esse esquema Sagnac, eu acho que, eu não sei se o Gabo chegou a fazer na UFRJ antes de ir para o CBPM, mas eu nunca vi ninguém fazer. Eu acho que não tenho certeza absoluta. Pelo que eu saiba, assim, não sei se já viu em outro lugar alguém fazendo essa fonte Sagnac. Agora, não fomos nós que inventamos. Né? A escolha do cristal, do phase match tipo 0, etc., ela veio de uma pesquisa na literatura, sobretudo feita pelo André e pelo Rafael Barros, né? Para ver o recorde. Né? Qual é a fonte que dá recorde? Inclusive,
Tinha uma coisa que me incomodava no começo, eu fiquei assim meio sem entender, tipo assim, eu fiquei meio ressabiado, né? Porque o que acontece é que esse estado HH mais VV sai nesse cone aqui contrapropagante, colinear, praticamente colinear, não é? E aí você faz a divisão com esse espelho em cunha aqui, não é? E eu achava, pô, você vai perder correlação aí, né? E aí o que o André me convenceu, e de fato ele tinha razão, ele falou o seguinte, olha, a questão é que de fato perde aqui na coisa, mas esse esquema, esse tipo de cristal, infelizmente, tipo zero, o brilho da fonte é tão mais alto que compensa. Aquele esquema que eu mostrei anteriormente, do cristal tipo 2, não tem problema, né? Porque os fótons no beam splitter de saída, eles já são separados, né? Vai né? Um para um lado, outro para o outro. Então você não perde sinal. Você não tem perda ali de pares de fótons. Mas a fonte é muito menos brilhante. Muito menos brilhante. Então, enfim, eu ainda acho prematuro, voltando à sua questão principal, eu ainda acho prematuro. Quando a gente demonstrar, eu acho que a gente está perto disso. Tá? Quando a gente demonstrar a troca de Charles, a medida de emaranhamento, uns 8 quilômetros, 7 quilômetros de separação entre a UF e o CBPF, aí eu chamo, aí eu vou fazer, digamos assim, uma propagação maior. Por enquanto, não. Pergunta técnica rápida. A TP não tem fotorefração? Como fotorrefração, Quando você coloca um as contrapropagantes, você acaba induzindo uma grade de É. intensidade. Com o tempo, essa grade acaba dando. bom, a gente começou agora. Os cristais são novinhos, então eu não sei o quanto tem de fotorrefração ali, não. Eu já tive esse problema. Eu acho o seguinte, a intensidade ali não é tão alta como uma cavidade, né? Eu já tive esse problema em cristal Dope, num cristal PP, num OPO. Um OPO mesmo. Eu ficava fazendo experimento com OPO acima do linear, lá na UF, e aí eu tive um pós-doc uma vez que ele adorava incinerar o cristal, né? Aí ele chegava, botava a potência máxima do laser, rapaz, mas você produz par de feixes com muito menos que isso. Produziu par, vamos estudar ele. Não precisa ficar... Eu chegava a entrar no laboratório, chegava assim a doer a vista, de todo que o laser estava intenso, estava baixo. Aí criava grain tracking, né? Criava fotorrefração ali. Aí tinha que tirar o cristal, botar no forno, cozinhar ele, né? Deixar ele assando, né? Para botar ele assando, para desfazer a migração de carga. Então, eu não sei, a gente já começou agora. Então, eu espero que não seja tão problemático. Aquele modulador WDM ali é uma coisa convencional, sacou? Na comunicação. É usado também. Boa você falar aqui, olha. O WDM, ele está aqui porque ele faz o seguinte, o WDM é o W, acho que é Wave, e D de demultiplexing, né? Demultiplexador, multiplexador e demultiplexador. Então, o objetivo dele aqui é conseguir colocar na mesma fibra que vai para o telescópio, olha, o telescópio é acoplado em uma fibra ótica. Então, a gente tem que jogar no telescópio os fótons, um dos fótons que está emaranhado, que está em 810 nanômetros, mas a gente precisa também alinhar o sistema. Então, no meio do telescópio tem que ir um laser visível, que no caso é vermelho, 637 nanômetros, para a gente poder alinhar primeiro. Alinhou, está chegando lá, então agora corta o laser vermelho. Então, repara que a gente precisa colocar aqui 2 comprimentos de onda distintos. Esse cara daqui é o cara que combina as 2 fibras, uma para 810 e outra para 637, em uma única fibra. Por isso, porque tem 2 comprimentos de onda que tem que entrar naquela fibra que vai para o telescópio. 2 canais. Ah? Faz 2 canais. É exatamente isso.
Vamos agradecer a Muitíssimo obrigado.